Para a meditação na palavra de Deus, esta que eu vou pregar hoje aqui. Deus falou profundamente comigo e mais uma vez vamos para esta meditação. Creio que cada vez que nós falamos, às vezes o mesmo versículo, mas o Senhor sempre tem uma mensagem nova para nós, né? E o mesmo versículo, ele fala com milhares de pessoas segundo a sua necessidade. E Deus sabe o que nós estamos precisando. Comigo ele já falou tremendamente. E eu creio, porque a palavra de Deus é poderosa, ele vai continuar falando contigo nesta tarde, neste final de tarde. E já gostaria de vos convidar para a leitura da palavra de Deus que se encontra no livro de Números, capítulo de número 27, e o versículo... Vamos ler alguns versículos aqui. Primeiro, capítulo de número 27 do livro de Números, a começar do primeiro versículo. E chegaram as filhas de Zelofeade, filho de Erfe, filho de Gileade, filho de Maquir, filho de Manassés, entre as famílias de Manassés, filho de José. E estes são os nomes de suas filhas: Macla, Noa, Ogla, Milca e Tisa. E puseram-se diante de Moisés e diante de Eleazar, o sacerdote, e diante dos príncipes e de toda a congregação à porta da tenda da congregação, dizendo: Nosso pai morreu no deserto, e não estava entre a congregação dos que se congregaram contra o Senhor na congregação de Corá. Elas dizendo: Nosso pai não fez parte daquela rebelião de Corá, mas morreu no seu próprio pecado e não teve filhos. Por que se tiraria o nome de nosso pai do meio da sua família? Porquanto não teve filhos, dá-nos possessão entre os irmãos de nosso pai. E Moisés, eu acho lindo esse versículo, levou a sua causa perante o Senhor. E falou o Senhor a Moisés, dizendo: As filhas de Zelofeade falam retamente, certamente lhes darás possessão de herança entre os irmãos de seu pai, e a herança de seu pai farás passar a elas. E falarás aos filhos de Israel, dizendo: Quando alguém morrer e não tiver filho, então fareis passar a sua herança à sua filha. A partir dali tudo mudou. Glória a Deus. Vemos aqui mulheres que comovem o coração de Deus. Veja que coisa linda, né? Mulheres que tiveram uma atitude tão justa, tão correta, tão temerosas, tão tementes a Deus, que moveu o coração de Deus. Mulheres que comovem o coração de Deus. E a situação de Mala, Nogla, Ogla, né, Tirza, Milca, era muito complicada a situação de todas essas jovens. O pai havia morrido sem deixar descendentes, homens, e a lei era bem clara naquela época. Em relação à sucessão, a regra fundamental era só que os homens do sexo masculino, eles teriam direito sim à herança. Os homens, mulheres não. E agora, veja só, essas mulheres órfãs estavam sujeitas a perder propriedade na terra prometida e a depender dos outros para sempre. Imagine o que é você ter direito a ter herança na terra prometida que emana leite e mel. Não era qualquer terra, não. Era uma terra especial. Mas a lei não daria direito nenhum, porque ela não tinha filho homem. Só essas 5 filhas, né? E elas não tinham, por lei, direito. Qual seria, então, o destino delas na divisão da terra, né, diante
de uma lei tão severa, tão injusta, que não protegiam as mulheres? Se tivesse 10 filhas, nenhuma era para ter herança. A herança era só para o homem, né? Só para os filhos, os herdeiros homens. E como haveria de solucionar tão grande problema? O que você faria estando nessa situação? Seus pais morrerem e você vê uma terra que era de direito seu para herdar, e porque a lei dizia não podem, aí você não ia usufruir mais daquela terra, e eles viviam da terra, né? Eles trabalhavam na terra, cultivavam a terra. E sendo mulheres, naquela época, imagine, com todas as limitações, não é, impostas por uma cultura tão severa contra as mulheres em que elas viviam na época, o que elas deveriam fazer? Contentar-se? Ficar sem nenhuma herança? E trabalhar nas terras alheias? Trabalharem e nunca ter uma herança? Então, acovardar-se? Ou crer no Deus que é todo-poderoso, que muda as circunstâncias, que muda as situações? Você já pensou para analisar que situação difícil essas jovens se encontravam? Será que você já parou para imaginar você no lugar de uma dessas aí, o que você faria? Mas olha, elas ousaram, tiveram coragem de ir até o homem de Deus, Moisés, líder do povo, por seus direitos. Sim, não vamos ficar detidas, como as outras mulheres até hoje estiveram, mas vamos, crendo em Deus, mudar esta situação e falar com o homem de Deus. Ao passo, né, que o próprio Deus instruiu a Moisés, nós vemos na leitura, que li no início, que Deus foi quem instruiu Moisés. O homem de Deus achou tão difícil de resolver aquela situação, porque ele poderia ter resolvido, ele estava apto para resolver, ele tinha esse direito ali, comandando aquele povo. Porém, ele achou tão difícil e assim ele não queria usar de injustiça, ele foi até Deus. Não é assim que nós fazemos? Quando as circunstâncias nos cercam, que nós não vemos solução de um lado ou de outro, nós vamos para onde? Falar com o dono do universo, o Deus que domina tudo, que manda em tudo, que vê tudo, que transforma tudo, que muda as circunstâncias. E aí, Moisés foi aonde? Falar com Deus. E Deus, que é justo, quando ele apresentou a situação a Deus, Deus respondeu: as filhas de Zelofeade têm razão, Moisés. Elas têm razão, Deus, mas nunca isso houve aqui. Nunca foi passada uma herança de um pai para as filhas mulheres, sempre passamos para os homens. Você, olhe, Moisés, lhes dará propriedade como herança entre os parentes do pai delas, e lhes passará a herança do pai. Eu, Deus, que estou ordenando. Este é o Deus que nós servimos. Glória a Deus. Este é o Deus que muda as circunstâncias. Deus nos vê não como o homem vê, mas Deus nos vê diferente. É como eu disse no início, Deus nos vê pelo avesso. O homem vê o exterior, o homem julga, o homem despreza, né? O homem não valoriza. Às vezes você trabalha, mas o homem não reconhece. Mas Deus é justo. Deus disse: Moisés, elas estão certas. Elas têm razão. As 5 têm razão, sim. Imagine você, nós, o próprio Deus, aceitando a sua petição, fazendo uma declaração ao seu favor e dizendo: você está correto. Não é tremendo isso? A sua petição estou ouvindo,
eu vou atender. Usaram de injustiça com você, mas eu sou Deus que mudo as circunstâncias, por mais adversas que elas possam ser, que apresentem diante de você. Deus está nos falando neste dia de hoje. Eu sou quem muda as circunstâncias, por mais adversas que pareçam ser, que possam ser, porque eu sou Deus justo e eu uso de justiça. Glória a Deus. E o exemplo dessas 5 mulheres é uma riqueza tremenda para nós, é um manancial, é uma fonte inesgotável para nós, né? Que muitas vezes nos sentimos encurralados, nos sentimos rejeitados, nos sentimos isolados, mas aí quando vamos diante de Deus, aí Deus diz: olha, estou vendo tudo, estou contemplando tudo. E eu sou teu pai, eu sou quem ajo, eu sou quem sou o dono de tudo, ninguém é maior que eu sou o governo de tudo, eu sou quem domino todas as coisas. Descansa em mim que eu vou agir. É Deus falando conosco, glória a Deus. Então, nessa história, temos assim lições preciosíssimas para tirar, não é? Que há um Deus que nós servimos, que não usa de injustiça. Ele é justo, ele é fiel, né? Então, ele nos capacita a vencermos quaisquer circunstâncias de nossas vidas, crendo nele, descansando nele. Aí ele diz assim: descansa em mim, meu filho, minha filha. Eu sou aquele que governa todas as coisas. Você só está vendo o aparente, você só está vendo o que está à sua frente, mas eu vejo além. E sabe, muitas vezes, não é fácil, mas muitas vezes nós temos que agradecer a Deus em tudo. Ele manda dar graça por tudo. Ele manda que nós cheguemos diante dele com o coração contrito e grato. Deus, eu te agradeço, porque não estão me entendendo. Deus, eu te agradeço, porque estão me perseguindo. Deus, eu te agradeço, porque tu vê todas as coisas. Eu não vejo, mas tu vê. E Deus manda a gente agradecer, porque muitas das vezes, quando nos cercam os temores, né? Quando chega a hora do calabouço, a hora do sofrimento, a hora do vale, aí Deus diz: eu sou o refúgio, eu sou aquele que soluciona problemas, eu sou aquele que abre portas aonde parece nunca ter uma porta. Eu sou quem abro as portas e quem faço mudar as circunstâncias. E lá na frente, aí você vai dizer: Deus, como eu fui tão mesquinha, como eu fui tão mesquinho em enxergar um passo só diante de mim, mas eu sei que tudo contribui para o bem daqueles que te servem, porque através desse calabouço, através daquele vale, eu passei a te conhecer muito mais. Glória a Deus. É assim que Deus é em nossa vida. Vamos agradecer as circunstâncias adversas, né? E essa lição, essa história, eu posso ver que ela nos convida a lidar com as dificuldades da jornada por meio de uma fé ousada. Você não pode ficar detido, você não pode ficar parado. Estão lhe cercando, estão querendo lhe amarrar, estão querendo lhe colocar no calabouço, mas você vai àquele que é dono de tudo, aquele que pode tudo, aquele que resolve o impossível, aquele Deus que age, e você começa a falar com ele. Aleluia! Como ele é diferente dos homens, como Deus nos vê diferente. Ele vê pelo avesso mesmo. Sabe aquela roupa quando você tira, que às vezes está emendada lá dentro e ninguém viu, você estava vestida, e ele vê aquele alinhavo lá dentro, todo troncho que você alinhavou, que estava todo remendado lá dentro, aí ninguém viu, mas só você viu. Aí Deus vê. Deus vê as nossas limitações, ele vê o coração que nós temos que ninguém vê, que muitas vezes somos tão julgados,
mas Deus vê lá dentro do íntimo do coração. Aí Deus disse, eu vi Davi. Eu vi Davi, eu vi em Davi, apesar das suas limitações, apesar das suas fraquezas, mas eu vi Davi segundo o meu coração, porque Deus vê diferente. Deus vê lá dentro, aquilo que a gente tem de mais precioso, aquilo que nós temos de maior valor, a essência, quem vê é Deus. É Deus que vê. Então, vemos que elas foram em busca de justiça. E chegando lá, né, o homem de Deus se viu aflito. O que eu vou fazer agora, né? O exemplo de fé e coragem dessas filhas de Zelofeade nos faz agirmos. E não ficarmos detidos, parados, amedrontados, com medo, sem fazer nada. Por quê? O Deus a quem nós servimos é tremendo, Ele é justo, Ele é fiel. Vamos a Deus, vamos buscar mais a Deus, vamos orar mais a Deus, vamos chegar mais perto de Deus. Mala, Nola, Ogla, Milca, Tisa, quem são elas? Qual papel desempenharam na história do povo de Israel? Sabe, o livro de Números, ele é considerado o livro do deserto. É sim. Porque ele descreve um andar errante, né, de uma geração que, apesar de ter presenciado tantas maravilhas, tantos se distanciaram da presença de Deus. Muitos se endereçaram para o caminho da murmuração, da desobediência, da rebeldia, mas sim, teve aqueles que permaneceram fiéis. Por causa disso, dentre essa geração, só 2, Josué e Calebe, por obediência a Deus, tiveram direito na porção da terra prometida. E mais uma nova geração de filhos dos que saíram do Egito. E estava lá. Essas, Mala, Noa, Ogla, Milca, Tirza, tiveram sim direito à terra prometida. Glória a Deus. Aleluia. As filhas de Zelofeade faziam parte dessa nova geração que teria direito de entrar na terra prometida. Assim as filhas, né, herdaram, sim, porque quem tinha direito eram os homens, mas Deus agiu por elas. E ao reivindicar a Moisés o direito, a herança do seu pai, elas comoveram o coração de Deus. Eu disse no início, mulheres que comoveram o coração de Deus. Você também pode ser essa mulher, este homem que comove o coração de Deus. Como, irmã Miriam, podemos comover? Vá orar, conte a Ele tudo o que você está precisando, derrame diante dele toda a sua necessidade, toda a sua ansiedade, porque Ele vê, Ele estende a sua mão de misericórdia e age. É isso aí, é chegar perto de Deus, derramar seu coração sincero e Ele vai agir sim. Então, a ação de Deus foi muito rápida, de imediato. Deus, né, o homem de Deus disse, Deus, e agora? O que é que eu faço diante de uma situação tão difícil dessa? Me ajude, o que é que eu faço? Essas 5 mulheres vão ficar órfãs, sem ter direito a nenhuma terra, sem ter direito a nenhuma herança, né? Mas olha aqui, todas lutaram. Todas essas jovens lutaram. Por que lutaram? Porque elas acreditaram no que era justo e encontraram uma boa causa, né, a qual valia a pena ir em busca e trabalhar. Meu pai trabalhou tanto, meus avós, meus bisavós, e nós trabalhamos tanto nessa terra já, e nós não vamos ter direito? Não. Mas Ogla, Tisa, Milca, Mala, peraí, ninguém nunca antes teve. Só vocês que vão ter agora? Mas é aqueles que não conhecem o Deus que nós servimos, porque o Deus que nós servimos, Ele age. Então,
esses fatos verdadeiros, né? Elas foram reivindicar primeiro porque elas conheciam o Deus a quem elas serviam, porque se elas foram ao homem de Deus, elas sabiam, elas tinham a fé no Deus vivo e poderoso e sabia que Moisés falava com Deus e que ia interceder por elas, e o Deus a quem elas serviam era vivo e era um Deus que age. Por isso que elas foram. Era o conhecimento de Deus. Isso aí faz toda a diferença. Toda a diferença é nós termos o conhecimento de Deus. E aí, quando nós sabemos quem Deus é, o que Ele pode, o que Ele faz, como Ele age, como Ele é tremendo, tudo isso faz a diferença. Por que é que você, minha amada irmã, ainda hoje serve a Deus? Quantas humilhações você não já passou? Quantas intempéries da vida? Quantos desprezos? Quantos calabouços? Quantas rejeições você já passou? Homens, mulheres, todos nós que servimos a Deus. Você, amada irmã, fazendo a obra de Deus, quantas humilhações, incompreensões você não já passou? Por que é que você não deixa? Por que é que você não solta as armas? Por quê? Você é tão forte assim? Não. É porque você conhece o Deus a quem vocês servem. E você tem experiência. A diferença toda é essa. Conhecer a Deus. Eu tenho um conhecimento em Deus, de Deus, que não é agora que eu conheço a Ele. Você sabe? Quantas vezes você já clamou e Deus respondeu? Então são os vendavais que vai fazer você parar no caminho? São os vendavais, as tempestades, as murmurações, as rejeições, o desprezo que vai fazer você parar no meio do caminho? De jeito nenhum. Glória a Deus. Aí você diz, vamos dizer junto como Jó, glória a Deus. Jó disse, Deus, ah, Deus, antes de eu passar esses vendavais, perder família, perder bens, perder gado, perder tudo, antes eu já te conhecia, mas era de uma forma bem diferente. Eu sabia dos teus feitos, eu sabia dos teus milagres, o meu povo passar a pé enxuto pelo Mar Vermelho, tudo isso eu sabia. Eu sabia o que tu fizeste. Deixasse o povo passar, enviou cordonizes, enviou pão, enviou maná, enviou tudo. Quando o meu povo mais precisou, Deus, eu sei de tudo, dos teus feitos, a tua grandeza, que tu é quem medes o mar, tu sabes o fio de cabelo, tudo tu sabes, tudo tu sabes. Mas olha, ó Deus, agora, depois que eu passei por esse vale, tantas perdas, tantas injustiças, agora meus olhos te contemplam. Glória a Deus. Agora eu te conheço de uma forma diferente, porque agora eu vi em mim o teu agir. Eu vi o desprezo. Os amigos, quando me desprezaram, me rejeitaram, murmuraram, até me acusaram de pecado. Mas tu nunca me desamparaste. Tu sempre permaneceste fiel comigo. Deus, Deus, eu sou Deus, Deus, eu sou aquele que estava no vale e vi a tua mão chegar sobre mim, sarar todas as minhas enfermidades. Agora, eu não te conheço só de ouvir falar, não. Agora os meus olhos te contemplam. Agora meus olhos te veem. É diferente, Deus. Não são os vendavais, não são as provações. Não é o ter ou não ter que agora eu vou te deixar. Não, porque agora eu vejo de perto. Não só de ouvir falar, mas agora eu contemplo o teu agir e sei que tu és verdadeiramente o Deus que age. Agora meus olhos não só contemplam os teus feitos passados, mas agora eu creio não só de ouvir falar, mas daquilo que eu vejo. Posso todas as coisas
naquele que me fortalece. Glória a Deus. Esse é o Deus que nós servimos. Então, elas tiveram a herança, né? A terra prometida. Foi-lhe dado sim. Aí a palavra de Deus nos diz, né? Que a partir dali, as filhas de Zelofeade falam retamente, né? Deus falou para Moisés. Certamente lhes darás possessão de herança entre os irmãos de seu pai. Está ouvindo, Moisés? E a herança de seu pai farás passar a elas. E agora, a partir de agora, Moisés, a partir de hoje, você falarás aos filhos de Israel, dizendo, a partir de agora a lei vai mudar. Você vai dizer, a partir de agora, quando alguém morrer, não tiver filho homem, então fareis passar a sua herança à sua filha. Glória a Deus. Então, pronto, foram mudadas as leis. Veja o que Deus faz para agir, né? Como Deus muda situações. Você pode estar lutando por uma causa que parece que está tão difícil. Que seja na justiça, que seja no trabalho. Um problema difícil, quem sabe você está cometido de uma grande enfermidade, mas saiba que o Deus que nós servimos é o Deus do impossível. E aí você vai passar a dizer como Jó, Deus, eu te servia apenas e cria, e te conhecia apenas de ouvir falar, mas agora é bem diferente. Agora eu tenho raízes, agora os meus olhos contemplam o teu agir em minha vida, nas minhas carnes. Ah, como mudasse as situações. Senhor, perdi tudo, mas tu me renovaste, tu me deu tudo em dobro. Bendito seja o nome do Senhor. Em qualquer circunstância, louvado seja o nome do Senhor. Então, que Deus continue te abençoando.